Continuando a falar para vocês aqui sobre as vanguardas, gente, me deu muita saudade da sala de aula, porque todos os anos a gente fazia essas pinturas surrealistas, cubistas, de todas as vanguardas, né? E tava aqui olhando para as minhas tintas e lembrando que a gente não vai poder fazer isso esse ano, infelizmente. Então, voltando aqui ao surrealismo e ao cubismo, né? Nós estávamos no cubismo, com essa tela aqui do Pablo Picasso. Então, vocês podem ver aqui a geometrização das figuras, né? O uso das formas geométricas. Essa quebra da expectativa, você vê um rosto do personagem. Eu reconheço mais pelos rostos. Você vê ao mesmo tempo a frente e o perfil do rosto. Esse aqui fica bem claro isso. Que nós temos uma mulher grávida se olhando ao espelho. Uma imagem totalmente pintada através do uso de formas geométricas. Temos aqui outra tela que você percebe no rosto esse desdobramento. E uma obra bastante famosa que muitos Enem já apareceu a análise dela, que se chama Guernica ou Guernica, né? Que representa uma guerra espanhola. Essa pintura, na verdade, do Pablo Picasso, ele é um painel gigantesco, numa parede, de quase 3,5 metros por 7,70 metros, 76 eu acho, se eu não me engano, e que mostra esse desfacelamento dos personagens diante de uma explosão, de uma bomba. Você vê o desdobramento dos corpos, né? Se você olhar, procurar todos os rostos, você vai ver dor, vai ver grito, vai ver sofrimento. Ó, podemos perceber isso nesses rostos dos personagens aqui no chão, dessa mãe, o grito de dor, essa mãe que está com o filho no colo. Todos os rostos que você procurar visualizar, você vai ver isso. E os animais também. Nós temos aqui o touro, que é o símbolo aí da cultura espanhola. E nós temos o uso das formas geométricas também aqui, nesse desfacelamento dos corpos. As cores que ele usou o tom aí do preto para simbolizar a textura de um jornal. Não sei se dá para perceber bem, mas ele quis representar como se fosse a notícia, né, a divulgação do que a guerra é capaz de fazer com as pessoas. Esses movimentos todos das vanguardas estão relacionados com as guerras, porque os artistas consideravam que a guerra era uma coisa absurda, sem lógica, e eles começaram a repassar isso também na arte. A arte também começou a representar a falta de lógica, o absurdo. Esse quadro bastante famoso é de 1937, da Guerra Civil Espanhola. Como eu falei para vocês, ele tem quase 3,5 metros, 3,49 de altura e 7,76 metros de comprimento. Na literatura, o cubismo vai procurar também, não só nos textos, vai procurar, além de você ter o texto em si, a utilização das palavras, das frases, mas ele também vai brincar com o visual. Você vai ter o texto pode ser lido e pode ser visualizado. E vai fazer as experiências com as palavras, com a quebra das palavras, com a desmontagem das palavras. Aqui nós temos dois textos cubistas, que você pode ver a expressão das frases, mas você pode também, aliás, você pode ler e pode também visualizar, né? Pode ter essa visão da representação em si, do assunto desses textos. E pode simplesmente brincar, experimentar, quebrar as palavras, né? Fazer experiências com elas. Aqui são dois textos representativos do cubismo. Nós temos aqui uma foto de uma das minhas turmas que fez exposição com as vanguardas. Aqui nessa tela tem cubismo. Olha essa moça aqui em cima, ó. Dá para ver bem o rosto desmontado aqui do cubismo. Várias telas cubistas aqui acima dos meninos, né? Outra tela cubista, mostrando bem a geometrização aqui na roupa das personagens, no rosto. E agora vamos passar para o expressionismo. O expressionismo, ele foi um movimento também que surgiu na Alemanha, né? Todos são movimentos europeus. E ele dá destaque às emoções, né?
Ele vai procurar simbolizar as emoções desse início aí do século. Ele teve destaque na pintura, mas depois passou também para a música, para o teatro, para a literatura. E ele vai procurar expressar os sentimentos, principalmente o lado pessimista da vida naquela época. E ele vai mostrar a fase oculta do isolamento, da massificação, os sentimentos mais profundos do ser humano. É uma vanguarda que vai utilizar o trágico, o sombrio, e foi bastante influenciada pela Primeira Guerra Mundial. A sua pintura mais famosa, todos vocês devem conhecer, chama-se O Grito, de Edvard Munch. Ela mostra angústia, o medo, é a tela mais conhecida do expressionismo. Alguns artistas que se destacaram: Paul Gauguin, Paul Cézanne, Van Gogh, Munch, Paul Klee e Amadeu Modigliani. Aqui é o Edvard Munch, autor de O Grito, que é essa tela bastante famosa que todos vocês já devem ter visto em algum momento. No expressionismo, eles não querem ter linhas bem nítidas das imagens. Eles distorcem as imagens, porque o que eles querem expressar é o sentimento, é a angústia, o medo, a dor, né? O pavor. Isso eles conseguem através das cores. São cores bastante vivas, preto, azul, vermelho. Eles não misturam muito as tintas. E os rostos não têm uma definição exata, não tem linhas bem definidas. Como vocês podem ver nessas duas imagens aqui na ponte, elas não têm o rosto bem desenhado, os olhos, boca. O que ele quer demonstrar aqui é um sentimento, transparecer um sentimento. Que sentimento ele repassa? Horror, medo, pânico, diante de quê? Diante do futuro, da guerra, do medo, como que nós estamos vivendo agora. É como se ele colocasse no papel um medo que muitos de nós estamos sentindo nesse momento, em relação aos nossos familiares, em relação à nossa vida, ao nosso futuro. O que ele quer desenhar aqui não é realmente uma pessoa com linhas bem definidas, mas um sentimento. E para isso, ele vai repassar com as cores, né, com as formas. Aqui tem outra tela dele, do Edvard Munch, se chama Melancolia. A Dança da Vida, você pode ver que são mais sentimentos assim tristes. E essa é da Anita Malfatti. A Anita Malfatti, que nós vamos ver que foi bastante criticada, porque também eles não procuram, como eu falei para vocês, definir bem os rostos. Eles querem repassar um sentimento, repassar uma expressão, né? Eles não querem definir bem um rosto. Essa é do Van Gogh, bastante famosa. Outra do Van Gogh, um autorretrato do Van Gogh. Tela dele. Olha, as cores que eles usam para pintar os personagens não são cores reais, são cores para simbolizar os sentimentos de pessimismo, de desânimo, de angústia, de dor. Esse se chama Cadeira, de Van Gogh, a cadeira com cachimbo. Esse aqui é mais moderno, mas vocês podem ver pela expressão dos sentimentos, que também é uma influência expressionista. Pode representar o tédio, a solidão. Se chama Marcela. Ernest Ludwig. Você pode ver aqui no gato que não tem uma pintura bem definida dos traços. E essa é do nosso Cândido Portinari, que se chama Os Retirantes. Ela dá para ver bem que ela é expressionista. Ela vai representar que sentimentos? A fome, o desânimo, né? Os personagens, eles não são bem definidos, os seus desenhos, as suas linhas, mas ele quer representar a tristeza, o descaso, a miséria, a fome. Então, eles querem repassar o sentimento através da tela. Outra tela aqui, que se chama Criança Morta, também do Cândido Portinari. Pelas cores também vocês podem ver que elas são expressionistas. E um texto com influência expressionista que se chama Congresso Internacional do Medo, do Carlos Drummond de Andrade. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços.
Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai, nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Então, aqui o sentimento que ele tentou captar no seu poema está relacionado com a expressão do medo, do que ele causa nas pessoas. E assim, gente, eu tentei repassar para vocês hoje 3 vanguardas. Na próxima aula eu vou tentar repassar as outras 2. Embora à distância, eu espero que vocês tentem compreender direitinho, tentem entender e vejam o nosso esforço de tentar ser o mais objetivo possível para que vocês entendam esses conteúdos tão importantes para o futuro de vocês. Até a próxima!